Nós vamos falar alguma coisa hoje sobre o Evangelho. É um Evangelho polêmico, porque as pessoas que não conhecem religião, não conhecem o Evangelho, não têm um pingo de vivência com Jesus, acham que ele teve irmão e irmãs e que ele fez pouco caso da mãe. Jesus estava falando, ensinando numa sinagoga. E tinha muita gente. Quando fala na Bíblia multidão, às vezes tinha umas 10, 20 pessoas. Estavam em volta dele escutando. E as sinagogas naquela época tinham uma porta só. Entrava e saía por aquela porta só. Aí vieram falar com Jesus. A tua mãe e os seus irmãos e irmãs estão lá fora e querem falar com você. Isso nunca aconteceu. Nunca aconteceu porque a gente conhece a simplicidade, a gente conhece a pureza de Nossa Senhora e ela não queria interromper Jesus numa pregação dele. E irmãos e irmãs, se Jesus os teve, não se toca nesse assunto no Evangelho. Então, se a gente conhece a pureza de Maria, a gente sabe muito bem que Jesus era filho único. Não adianta você ficar inventando que é primo, não adianta isso. Vamos aos fatos. Primeiro, quem era a mãe de Jesus e quem eram os irmãos e irmãs? A mãe de Jesus era a igreja. É a igreja que ele estava criando. Não adianta ficar inventando moda, tentando dar satisfação a evangélicos e assim por diante. Não adianta. Jesus estava falando da igreja. E quem são os irmãos e irmãs de Jesus? Somos nós. Está claro aquilo ali. Aquilo ali foi manipulado, foi arrumado. Aquilo ali é uma aula de psicologia. Eu não estou dizendo que não houve o assunto, não. Com certeza houve. Mas tudo na vida de Jesus caminhou para um fato de que nós temos que, psicologicamente, entender o que Jesus estava querendo falar. Os apóstolos não iam falar uma mentira. Os apóstolos não iam inventar uma história. Mas, o que ele estava querendo falar? A tua mãe, quer dizer, a igreja. E teus irmãos e irmãs, somos nós. Por que a gente sabe disso? Porque ele fala assim, quem são minha mãe, quem são os meus irmãos? São aqueles que fazem a vontade de Deus. É claro isso. Não adianta você ficar inventando moda para dar satisfação a evangélico, protestante, presbiteriano, adventista e assim por diante. Não adianta. Jesus não precisa dar satisfação a ninguém. Mas Ele quer que a gente entenda as coisas que Ele falava. Como é que vai a mãe de Jesus? Interessante. Porque a última coisa que ele quis falar, o que as pessoas estavam em volta dele, quer falar assim, isso que você ensina aqui dentro, quer dizer, a tua mãe, a igreja e os teus irmãos, estão lá fora querendo falar com você. Quer dizer, vai falar lá fora, não fala dentro da sinagoga, que é um reduto de judeus no Velho Testamento. Vai falar isso lá fora. A tua mãe é a igreja e os teus irmãos, irmãs, que somos nós, está lá fora para te escutar. Não fala aqui dentro, não, numa sinagoga. A diferença de sinagoga para o templo é que o templo era o mais importante. O templo era como se fosse o Vaticano. E a sinagoga, as igrejas. Jesus ensinava na sinagoga. Então, na verdade, no fundo, o que os judeus quiseram falar com ele,
vai falar isso que você está ensinando aqui dentro, vai ensinar lá fora. A tua mãe e os seus irmãos querem falar com você. Então, quando a gente for defender Nossa Senhora, não precisa ficar defendendo, explicando que era primos, não precisa defender que Jesus estava falando mal da mãe, não estava nada disso. Jesus entendeu muito bem o que eles estavam querendo dizer, porque o diálogo foi esse. Isso que você está ensinando aqui dentro da sinagoga, vai ensinar lá fora, porque a tua mãe e os seus irmãos querem falar com você. A igreja e nós queremos falar com Jesus. O Evangelho é muito simples mesmo. Desde que a gente entenda, Jesus era um homem do mundo. Jesus era um homem que ele não tinha aquela psicologia humana de centrar nele. Não. Jesus era centrado no mundo. A mãe de Jesus, aquela que gerou Jesus, aquela que criou Jesus, aquela que mantém Jesus, é a Igreja Católica Apostólica. É isso que é. Quais são os irmãos e irmãs de Jesus? Somos nós. Somos nós que estamos aí, degredados, filhos de Eva. Por muitas vezes eu falei com você, tem texto dos homens, texto das mulheres, texto das empregadas, tem texto de tudo quanto é jeito. Vocês aqui são o texto dos degredados, filhos de Eva. Quer dizer, aqueles que querem conversar com Jesus. Aqueles que querem entender Jesus. Jesus era um cidadão do mundo. Então, todo o Evangelho é chegado a esse momento de nós entendermos Jesus com o nosso palavreado. Não adianta ficar inventando moda, não, que não existe isso, não. Não existe isso. Jesus era muito claro. Então, a tua mãe e os teus irmãos querem falar com vocês lá fora. O que quer dizer isso? A igreja e nós queremos conversar com Jesus, mas não lá fora. Aí que existe uma interrupção de pensamento entre o judeu e o nosso cotidiano, né? Porque nós abraçamos o judaísmo, que Jesus era judeu. Deus de Isaac, Deus de Abraão, Deus de Jacó. Nós reconhecemos essa supremacia de Deus, mas os judeus não reconhecem, não. Não vai reconhecer. A tua mãe e os teus irmãos querem falar com você lá fora. Quer dizer, não fica ensinando essa boa nova aqui dentro, não, que nós não estamos querendo saber disso. É isso. Não se fica inventando moda que Jesus tratou mal a mãe e que Jesus tinha irmão e irmãs. Bobagem. Isso aí não tem nada a ver. Não tem nada a ver. O importante é que Cristo, Jesus, morreu na cruz por nós. Aquele testemunho da cruz que é importante. O resto não. O resto é aquilo mesmo. Tá bom? Então agora, com fé e confiança, fica o meu recado de hoje. E eu sempre falo, não sou padre, não sou teólogo, eu sou um apaixonado pelas palavras de Deus. Eu leio e procuro entender.